vereador Marcelo Mourão propôs na semana passada na Câmara Municipal de Dourados um amplo debate sobre a dependência química, aqueles dependentes químicos que estão aí pelas ruas de Dourados. Eu vou conversar com o vereador para a gente falar sobre esse assunto. Vereador, qual a dimensão deste problema hoje para Dourados? Pessoas que estão nas ruas ou dentro de casa, enfrentando a dependência química, enfrentando o alcoolismo. São vertentes todas que levam a mexer diretamente com a família, com as pessoas. Alguém precisa enfrentar isso, Antônio Carlos. E eu penso que o mandato precisa enfrentar isso. Então, vendo as pessoas nas ruas, nas praças, familiares que vêm falar com a gente, eu tive experiência, né? Meu pai era alcoólatra, eu conheci meu pai na campanha política. E desde que eu comecei a entender o quanto isso mexe com a gente, eu falei, poxa vida, o mandato precisa enfrentar. O que o poder público pode fazer para ajudar não só aquela pessoa que é dependente, que tem num vício, seja ele no álcool, na cocaína ou na maconha ou sei lá em que prejudica a si e os familiares, o que o município pode fazer? Quais são as políticas públicas que a gente pode pensar? E aí são duas vertentes, o indivíduo que enfrenta isso e a família desse indivíduo. As duas ações precisam conversar entre si, né? E por isso que a gente propôs isso, de fazer essa discussão continuada e pensar num programa de acolhimento, cuidado e atendimento a essas pessoas. Algumas casas atendem esses dependentes, mas para chegar até isso, a burocracia é bastante grande também. É uma discussão que precisa ser feita. Eu sempre defendi que dentro da estrutura administrativa da prefeitura tivesse um departamento, se não uma secretaria, mas um departamento voltado para o terceiro setor. As casas terapêuticas ou as casas de acolhimento, muitas vezes ela faz o papel que o Estado não faz e ela não tem um computador para imprimir um documento. Então, se a prefeitura entende que isso é fundamental, cria um núcleo, um departamento. Então, são esses os debates, as discussões que a gente precisa colocar na mesa e criar soluções, né? O problema a gente já sabe. Você vai na Praça Mário Correia ali, você vê as pessoas ali, né? Meio que zumbi durante o dia. É um problema. E se a gente não enfrentar isso agora, ele só vai aumentando, vai aumentando. Então, realmente a gente precisa pontuar esse assunto e discutir. Não é só hoje, não. Tem que ser um assunto a ser tratado constantemente. O senhor foi ver in loco, conversou com dependentes, inclusive alguns que não são de Dourados. E cada um tem uma história diferente para contar, né? O último que eu conversei, e olha como isso é muito forte, né? A história dele é assim, ele enfrenta uma depressão, pega um ônibus e vem sem rumo, mas o sem rumo traz ele a Dourados. Ele vai parar na rodoviária de Dourados. E ele fica na rodoviária de Dourados. E de repente vem uma pandemia. No meio disso tudo ele conhece o crack. E esse indivíduo hoje está viciado em crack. E aí falei com a mãe dele, ele tem uma família, ele tem uma história, ele tem um filho, a gente conseguiu colocar ele para falar um pouquinho com o filho dele, e ele não é uma pessoa do mal, ele não é ruim. O ser humano tem suas fraquezas, tem suas limitações, e é mais fácil o outro ser humano julgar, né? Julgar e condenar. E aí eu tô indo na contramão disso, conversando com essas pessoas, tentando entender as dores dessas pessoas e convidando a sociedade, junto com quem tem mandato e com quem enfrenta isso, a gente buscar uma solução. Tem que ter um caminho. Você não pode jogar o ser humano e dizer, olha, agora não é comigo, né? O familiar, às vezes, renuncia o parente, o ente, né? Trata esse ente como se ele fosse uma coisa, não é, nem conheço. E é muito comum, né? Se você tem um parente que dá certo na vida, ele é seu parente. Se você tem uma pessoa que, infelizmente, enfrenta um problema desse, você não quer falar com ele. E o olhar precisa mudar. E eu acho que só o fato de você me convidar para vir aqui falar sobre isso, a gente já deu um passo. A gente já está fazendo alguém que está vendo essa entrevista pensar e refletir. Porque, Antônio Carlos, e a audiência do Dourados News, só quem enfrenta isso, ou na família, ou perto da família, é que sabe o tamanho dessa situação. Tem uma pessoa
que é dependente de uma droga, né, que é capaz de tudo por isso, é muito difícil. Então, não é só de quem é usuário, não é só quem está viciado que a gente precisa olhar e cuidar, mas é da família, que muitas vezes não sabe por onde ir, o que fazer, né? Então é isso. Esse debate começa com uma audiência pública? Começa com esse debate construtivo, trazendo os entes para dentro, convidando o governo municipal para pensar isso, trazendo o olhar do governo do estado para pensar isso, a Câmara mediando isso através do mandato, mas muito importante a gente dizer, mais importante do que o debate é dizer como resolve isso, né? Como enfrenta isso, a médio e a longo prazo. Se a gente não começar a discutir isso agora, a gente vai ter um problema 10 vezes maior do que o que a gente já enfrenta hoje e muita gente faz de conta que ele não existe.